Tema 709 do STF, decisão recente em que a Suprema Corte do país decidiu pela impossibilidade daquele segurado que se aposentou, que obteve uma aposentadoria especial, seguir trabalhando exposto a agentes nocivos. Essa decisão trará prejuízos severos a uma grande parte dos profissionais que obtiveram, então, a sua aposentadoria especial e que seguiram trabalhando por mais algum tempo. Neste vídeo estou colacionando a íntegra de uma entrevista uma entrevista que concedi na emissora RDC TV. Ali eu esmiuço um pouco mais do assunto, ali eu trago algumas sugestões para quem talvez consiga contornar esse problema, nem todos, mas alguns conseguirão. Então eu recomendo que você assista o vídeo até o final, peço que você curta e compartilhe, se inscreva no canal e que me ajude a divulgar essas informações. Que compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece que estão ou que pretendem se aposentar na modalidade de aposentadoria especial. Mas vamos lá, passemos para a entrevista então. Doutor Guilherme, quando falamos sobre o assunto, o senhor teceu críticas pesadas sobre essa decisão aí. Antes da gente começar, o senhor poderia comentar o motivo dessas críticas? Olha, Cláudio, eu vejo muito... Eu vou tentar ser educado aqui, até porque eu não quero ser processado. Então, assim, eu vejo com muita tristeza a incoerência por parte do STF em vários seus julgados, e esse mais ainda. Aliás, eu acredito que ele conseguiu, aos meus olhos, ele conseguiu se superar. Ele se superou agora. Por quê? Para mim é muito claro. Existe uma lei previdenciária que previa regras de aposentadoria especial e estas regras permitiam que várias pessoas se aposentassem com menos de 50 anos. Muitas pessoas, o dentista, formava na faculdade com 22, 23 anos, ia trabalhando com 48, fechava os 25 e se aposentava. Se a gente incluir pessoas que tinham tempo rural, por exemplo, ou começaram a trabalhar muito cedo, e aí elas conseguiam converter o tempo especial em tempo comum, e isso somavam com a atividade comum que tinham antes, a atividade rural, como eu mencionei, a atividade de pesca também, o seringueiro, eles conseguiam se aposentar muito cedo. E o INSS, o governo, deseja inibir o recebimento, ou melhor, deseja inibir o pagamento por parte dos cofres públicos destas aposentadorias. Só que existe uma regra constitucional que prevê o direito adquirido. Então, como é que o Poder Judiciário faria, ou fará, né, ou optou em fazer, para evitar ou para diminuir estes pagamentos, sem violar o direito adquirido? Criando um problema, criando uma regra adicional que, ao meu ver, ela é absolutamente infundada. O que acontece? A pessoa trabalhou durante 25 anos, na maioria das vezes tem a figura do minerador de subsolo, que é 15, tem a figura da pessoa que trabalha com amianto, que é 20 anos, mas a maioria se aposentava com 25 anos de atividade especial. A pessoa começou a trabalhar, atingiu, pela regra antiga, o tempo de trabalho necessário e se aposentava, mas seguia trabalhando. E algumas pessoas, às vezes, justamente por já terem sofrido aquele desgaste, se tornavam mais apropriadas para aquela função do que outra. Vamos imaginar, por exemplo, a pessoa que trabalhava exposta a ruído e já teve uma lesão auditiva. Ela já teve aquela lesão auditiva e segue trabalhando. Aí vem o governo, vem o INSS, agora chancelado pelo STF, dizendo que, para proteger aquele segurado, esse é o pretexto, para proteger aquele segurado que já teve uma lesão auditiva, então ele não mais poderá trabalhar na mesma função, a menos que ele abra mão da aposentadoria. E aí, vamos imaginar que ele pare de trabalhar naquela função. Alguém vai ter que ocupar aquele cargo. E aí, para
que aquele cargo, para que aquela atividade seja desempenhada por outra pessoa sofrerá aqueles efeitos nocivos. Neste exemplo da audição, vamos imaginar a pessoa que tem como trabalho, como agente nocivo, o vigilante armado, uma categoria que teve recentemente seu direito reconhecido pelo STJ no tema 1031. O vigilante armado, ele trabalha exposto a um risco inerente, arma de fogo, ou mesmo que não seja armado agora, né? Mesmo o vigilante desarmado, o risco inerente à função de vigilante. Ele chegou aos 50 anos de idade, vamos imaginar que ele tenha começado a trabalhar com 25. Chegou aos 50 anos de idade e se aposentou. Aí ele terá de abandonar a função de vigilante armado para poder manter a aposentadoria sob pena de perder aquele benefício. Que proteção é essa? Que proteção é essa em que o trabalhador tem a opção de seguir trabalhando desde que abra mão do dinheiro, desde que abra mão do benefício previdenciário, ou seja, que abra mão do dinheiro que ele teria direito? Isso não é proteção, isso é pretexto para deixar de pagar aquela aposentadoria. Esta é a minha crítica. Com perdão da palavra, Cláudio, perdão da palavra, espectadores, esse é o jeitinho brasileiro levado às esferas federais, ao mais alto nível do Poder Judiciário e do Poder Executivo do Brasil, em que, no intuito de atingir um determinado objetivo, cria um falso pretexto e nem disfarça. O STF e o INSS e o Poder Executivo em geral nem disfarçam. O motivo a intenção é reduzir o gasto com a folha de pagamento dos inativos. E aí, então, se faz isso. Então, a minha crítica é essa, Cláudia. E, em detalhe, você que tem em casa, e essa minha narrativa, ela é a versão filtrada, porque o que eu penso realmente eu não posso dizer aqui no ar. É um prazer receber o senhor aqui. O senhor também já havia falado da possibilidade da revisão das aposentadorias especiais, transformando elas em comuns. Tem outras perguntas lá para frente, tanto minha quanto do Cláudio, mas não deixa a gente esquecer sobre isso. Antes disso, em linhas gerais, como funciona a aposentadoria especial hoje e como funcionava na lei antiga? Muitas pessoas ainda têm essas dúvidas. A aposentadoria especial, o que mudou é a idade, essa é a principal mudança. Até novembro de 2019, a lei em vigor reconhecia a atividade especial e o seu requisito era 25 anos de trabalho, ponto final, não tinha idade mínima. E ao completar os 25 anos de trabalho em atividade especial, o segurado poderia se aposentar, né, obter a aposentadoria especial, recebendo o valor integral da média das suas contribuições. Após a reforma, se acrescentou a idade mínima, que para a maioria esmagadora dos segurados será de 60 anos. Isso já praticamente acabou com a aposentadoria especial. Praticamente acabou, porque na aposentadoria normal, aposentadoria comum por idade, pela regra nova, será 62 para mulheres e 65 para homens. Então a diferença é pequena. Ainda na regra antiga existia o que se chamava de tempo ficto, ou seja, a pessoa trabalhou menos de 25 anos, mas trabalhou, digamos, 10 anos. Vamos usar o tempo de 10 anos para facilitar a conta. Trabalhou 10 anos exposto a agente nocivo, como vigilante, como frentista de posto de gasolina, como pizzaiolo exposto ao calor da forno da pizzaria. Não importa. Como industriário, fábrica de calçado, não interessa. Trabalhou 10 anos exposto a agente nocivo. E depois ele passou a trabalhar numa atividade comum. Pela regra antiga, ele poderia pegar esses 10 anos de tempo especial, converter em comum com um acréscimo de 40% para homens e 20% para mulheres. Então ele ganhava, no exemplo de um segurado homem, com 10 anos de atividade especial, ele ganhava 4 anos de tempo fixo e poderia usar esses 4 anos numa aposentadoria comum. Ele ainda pode, no tempo trabalhado até 2019, ele ainda pode fazer isso e usar para cálculos, né, para agregar tempo na regra nova. Mas ele não poderá mais usar
esta conversão para o tempo trabalhado após novembro de 2019. Então, as principais diferenças foram essas. E com isso, dependendo da profissão da pessoa, dependendo do tipo de atividade, ele não vai conseguir, pela regra atual, seguir trabalhando até os 60 anos. Vamos imaginar uma pessoa que trabalhe na indústria, por exemplo, exposta a agentes nocivos pesados. Ele não consegue ficar 25 anos ali e esperar até os 60 anos de idade. A maioria da pessoa começa a trabalhar cedo. Então, a pessoa começou a trabalhar com 20 e poucos anos. Antes dos 50, ela fechou os 25. Mas ela precisará trabalhar até os 60. E, provavelmente, é bom ele já ir se programando para uma aposentadoria por invalidez ou para benefícios de auxílio-doença. Porque, dependendo da atividade, o corpo humano não aguenta até os 60 anos. Sim. Então, minha crítica é essa também e o alerta é esse. Mas, respondendo objetivamente, a regra antiga, 25 anos de contribuição, ponto final. Regra atual, 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Esse requisito a mais, sem a possibilidade, na regra nova, de converter o tempo especial em comum. Bom, mas antes, então, era possível seguir trabalhando após a obtenção dessa aposentadoria especial? Por exemplo, dentista se aposenta de uma maneira especial, ou médico que continua trabalhando? O texto legal, lá na sua origem, ele previa essa proibição. Lá na sua origem, o texto legal já previa esta proibição. Porém, isso é um absurdo, isso ofende o artigo 7º da Constituição Federal, existia um conflito de normas evidente. E aí a jurisprudência era pacífica, era tranquila, no sentido de que a pessoa trabalhava, se aposentava numa aposentadoria especial, poderia seguir trabalhando na mesmíssima atividade, recebendo seu salário normalmente, e quando então parasse de trabalhar, seguiria aposentado como já estava antes. Esta era a regra antiga e era assim que valia, era este o critério adotado até o dia 23 de fevereiro de 2021, quando então o STF presenteou a nação com o famigerado tema 709. Bom, então agora, com esse julgado do STF, a situação mudou, doutor. Como faz a pessoa que ela está aposentada e segue trabalhando em condições especiais? Houve uma modulação, houve um julgamento de embargo de declaração no acórdão, no dia 23 de fevereiro, prevendo que a pessoa que está aposentada, tem uma aposentadoria especial, e ficou trabalhando e, portanto, recebendo salário. E, um detalhe, me refiro ao trabalho exposto a agentes nocivos. A pessoa que seguiu trabalhando numa atividade comum não tem nenhum problema. A pessoa que está aposentada e seguiu trabalhando, até o dia 23 de fevereiro, e durante este período, se presume a sua boa-fé. Olha o nome. Né? Presume a boa-fé. Do dia 23 de fevereiro de 2021 para frente, se a pessoa que trabalhava exposta a pessoa que se aposentou, que obteve uma aposentadoria especial e seguiu trabalhando exposta a agentes nocivos, caso pega trabalhando, deverá devolver o valor do benefício previdenciário recebido. Então, imaginemos o médico, o dentista, o enfermeiro, o vigilante, que está aposentado e seguiu trabalhando. Agora ele deverá notificar o INSS de que segue trabalhando em condições especiais e, portanto, abrir mão ou suspender o recebimento do benefício enquanto estiver trabalhando em condições especiais, ou ele deverá parar de trabalhar para preservar a aposentadoria. E aí, é claro, cada um fará a sua avaliação. Imaginemos o médico, por exemplo. É uma categoria profissional que costuma ter uma renda mais alta, uma renda acima da média. Talvez para o médico não vale a pena abrir mão da profissão para ficar com a aposentadoria. Mas imaginemos o técnico de enfermagem, imaginemos o operário da indústria, imaginemos o vigilante, que talvez a aposentadoria dele gere um resultado financeiro igual ao seu salário, muito parecido. Esse provavelmente optará em abrir mão da profissão para ficar com a aposentadoria, provavelmente. E isso vale para aquele médico, por exemplo, que depois quer se tornar autônomo ou dentista? Vale, Cláudio. Vale? Vale. Assim, olha,
Eu quero ver qual vai ser a postura do INSS quanto a isso, porque o INSS é muito incoerente. Já falamos sobre isso aqui. Quando um médico autônomo, quando um médico contribuinte individual, que trabalha em consultório, vai encaminhar o seu pedido previdenciário e pede o reconhecimento daquela atividade como especial, o INSS costuma ter resistência em reconhecer. Muitas vezes, o médico, o dentista precisam entrar em juízo, o médico, o dentista contribuinte individual, autônomo, precisam entrar em juízo para obter o reconhecimento da sua atividade como especial. Porém, aquele médico que se aposentou, vamos imaginar o médico empregado, ou o dentista empregado, se aposentou e obteve uma aposentadoria especial, e aí ele resolve ir trabalhar como autônomo. Muito provavelmente, neste caso, o INSS entenderá que ele segue atuando em atividade especial e que, portanto, ele deverá devolver o que está recebendo. É lastimável, a sociedade vai perder muitos profissionais, já existe uma escassez de mão de obra qualificada. O setor privado sofre muito com a escassez de mão de obra qualificada. E grande parte da mão de obra qualificada que ainda pode trabalhar, pode prestar serviço para a sociedade, está sendo empurrada para fora do mercado de trabalho. Exato. E é o que provavelmente vai acontecer. Pois é, até exatamente essa questão, doutor Guilherme, insisto nela. Quem seguir trabalhando, tem algum efeito retroativo? Quem desobedecer essa vedação e seguir trabalhando em condições especiais, mesmo sendo beneficiário da aposentadoria especial? Quem seguir trabalhando, quem está aposentado especial, quem obteve uma aposentadoria especial e seguir trabalhando, correrá o risco de receber uma visita, né, de um fiscal do INSS ou receber uma notificação do INSS pedindo a devolução dos valores previdenciários que ele tenha recebido. E aí, é claro, haverá uma discussão se ele segue ou não em atividade especial, e aí depende da prova, né? Depende das circunstâncias específicas para aquele caso concreto. Mas há sim este risco, e é um risco que eu vejo como muito provável. E, doutor Guilherme, em uma outra entrevista passada justamente sobre essa atividade especial, o senhor falou sobre a conversão do tempo especial em comum, e em que a pessoa obteria aí uma aposentadoria comum, porém contando o tempo especial de forma diferenciada, né? Foi o que eu falei agora, né? Pois é, exatamente. A pessoa pode fazer isso? Ainda pode, e um detalhe. Isso os advogados previdenciaristas já costumavam fazer lá atrás, antes desse problema atual. Que é o seguinte, quando a pessoa converte o tempo especial em comum, multiplicando por 1,4 ou homem ou 1,2 mulher, ele passava a ter, para fins de uma aposentadoria comum, 35 anos. Muitas vezes ele tinha algum tempo comum ao natural. Então a pessoa, vamos imaginar, ficou 25 anos trabalhando como técnico de enfermagem ou como segurança. 25 vezes 1,4 vai a 35. Aí ele tinha mais algum tempo de trabalho, 5 anos como vendedor de loja, ou tempo rural, ou com qualquer atividade, ele já ia para 40 anos. Existia a regra dos pontos, isso lá atrás, em que se a idade somada com o tempo de trabalho atingisse 85 ou 95 pontos, 85 para mulheres, 95 para homens, que acabou se aumentando, depois foi para 96, se atingisse a soma atingisse esta pontuação, a pessoa poderia obter um benefício de uma aposentadoria comum, um benefício previdenciário comum, sem o fator previdenciário, ou seja, no mesmo valor da aposentadoria especial, e ficaria fora daquela discussão se poderia ou não seguir trabalhando. Isso já era feito ao natural. O problema maior será quando a pessoa não atingia, quando a pessoa na aposentadoria especial teria um valor de benefício superior ao que teria na aposentadoria comum. E aí, naturalmente, a tendência era optar pela aposentadoria especial, cujo valor era maior. Mas ainda a discussão segue. Né? Quando possível, se deve pleitear uma aposentadoria comum, avaliando se o valor é equivalente a especial ou não. Né?
Então, com a idade mínima de 60 anos para aposentadoria especial, não faz muito sentido, então, para as pessoas a obtenção da aposentadoria especial? Entendi errado, doutor Guilherme? Se a pessoa chegou aos 60 anos de idade e tem apenas os 25 anos de contribuição, ela se aposentará na especial. Se ela tiver mulher 2 anos a mais, ou homem 65 anos, 5 anos a mais, ela consegue uma aposentadoria comum. E quando ela for calcular a sua aposentadoria comum, cada ano que exceder ao 20º, lhe gerará um incremento de 2%. E como eu falei numa outra entrevista aqui um tempo atrás, ela pode retirar as parcelas, as contribuições de menor valor, quando isso empurrar a sua média para cima. Então, provavelmente, não serão raras as situações em que será mais vantajoso aguardar pela aposentadoria comum do que pela especial. Isso considerando ainda a questão do próprio desgaste físico que algumas atividades exigem. Mas, dependendo do caso, pode sim ser vantajoso obter a aposentadoria especial ainda hoje ou não, dependendo do caso. A questão é que a regra atual ela restringe mais as vantagens, os benefícios da especial. Né? E agora, com essa situação do tema 709, pior ainda. Né? Bom, voltando lá no início da entrevista, doutor Guilherme, se a pessoa estiver aposentada numa situação, aposentadoria especial, e quiser fazer uma revisão para poder ficar numa aposentadoria normal, mas seguir trabalhando? Não existe jurisprudência sobre o assunto, porque o tema é novo, né? A necessidade de revisão de transformar a aposentadoria especial em comum não existia e agora existirá. Se existe e sempre existiu a possibilidade da pessoa que obteve uma aposentadoria comum fazer uma ação de revisão para transformá-la em especial para aumentar o valor, me parece óbvio que há a possibilidade da pessoa que se aposentou, que obteve uma aposentadoria especial, fazer o caminho inverso, pedir a revisão da aposentadoria especial para uma aposentadoria comum, quando os requisitos da comum estiverem presentes, na maioria das vezes estará, e aí então ele sofrerá uma redução de renda mensal, ele poderá sofrer uma redução de renda mensal, mas ele terá o direito de seguir trabalhando. Existe uma regra previdenciária que costuma ser respeitada pelo Poder Judiciário, que é a do melhor benefício. A regra do melhor benefício obriga o INSS a conceder automaticamente, a ele próprio INSS oferecer ao segurado o melhor benefício, ainda que o segurado não tenha se dado conta de qual seria esse melhor benefício. E melhor não significa maior. O melhor benefício não é apenas aquele benefício que gera a remuneração maior. Até hoje, a restrição era essa, né? Melhor era sinônimo de maior, agora não mais. Qual é o melhor benefício para o segurado que pretende seguir trabalhando? Talvez, naquele caso concreto, o melhor benefício seja aquele que não o restrinja. Então, o médico que começou a trabalhar lá com 23 anos de idade se aposentou com 50 e obteve uma aposentadoria especial. Talvez valha a pena para ele fazer uma revisão de benefício, transformando a sua aposentadoria especial em aposentadoria comum, até porque se ele fechou os 25 anos de atividade especial, com os 40% que podiam ser convertidos antes de 2019, antes de novembro de 2019, ele atingiu os 35 anos. Então, talvez valha a pena para ele abrir mão de uma eventual diferença no benefício mensal, no valor do benefício mensal, para poder seguir exercendo a medicina. Talvez isso aconteça com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com qualquer profissional, né? Então, o tema 709 abriu uma necessidade que não existia. A necessidade de fazer a revisão inversa, né? A revisão da aposentadoria especial para comum, coisa que não haveria sentido até então.
E para a gente encerrar, doutor Guilherme, o Ministério Público Federal opôs embargos declaratórios para que essa regra não se aplique aos profissionais da saúde, porque isso pode acabar acarretando aí numa debandada muito grande dos profissionais em plena pandemia. Como que o senhor vê esse pedido? Na realidade, não foi um pedido, não foram embargos declaratórios, foi um pedido de modulação que, ao meu ver, é a confissão. Agora eu vou voltar para o início da nossa entrevista em que eu estava criticando o STF. Este pedido da Procuradoria-Geral da República, ele ilustra, ele materializa o absurdo e a incoerência. Ou seja, está confessado agora. Digamos que o STF acolha, eu acho que vai acolher isso. Está confessado que o motivo real nunca foi a proteção do segurado. Tanto é que a Procuradoria-Geral da República e provavelmente o STF acolherá, reconhecerá aí que o técnico de enfermagem, o dentista, o médico, o profissional da saúde poderá seguir trabalhando, mas em função de uma necessidade específica do momento. Imaginemos que esse julgado tivesse acontecido 2 anos atrás. Imaginemos que a pandemia não tivesse acontecido ainda. Aí o profissional da saúde não poderia seguir trabalhando. Mas como a sociedade precisa, porque está faltando médico, está faltando dentista, está faltando enfermeiro e técnico de enfermagem, aí, então, como está faltando, para evitar essa debandada, existe a intenção de relativizar esta regra. Acredito que isso seja acolhido, e se não for acolhido, bom, aí a tragédia é anunciada, porque se já falta profissionais da saúde nos moldes atuais, imagina se aqueles que são aposentados tiverem que optar entre a aposentadoria e o trabalho, né? E agora imaginemos se daqui a 1, 2, 3, 4 anos ocorra uma crise qualquer em que haja necessidade de profissionais de outras áreas. Aliás, já existe. Falando em Covid, falando em coronavírus, já está havendo falta de agulhas, falta de seringa, falta de uma série de materiais. A indústria farmacêutica precisa produzir remédios. O profissional da indústria que fabrica a embalagem da seringa e que está exposto a agente nocivo, aquele operário ali não estará amparado pela essa modulação pretendida pela PGR. E aí aquele operário talvez opte em ficar com a aposentadoria do que seguir trabalhando. E aí talvez a indústria comece a produzir menos. E é a indústria que abastece os hospitais. Ou de onde será que sai o sapato que o médico utiliza? De onde é que sai o avental hospitalar? De onde é que sai a cama? De onde é que sai todo o equipamento médico, todo o equipamento que o médico e o enfermeiro precisam? É da indústria. E o operário dessa indústria não estará amparado por esse pedido de modulação. Então, eu me lembro nos documentários que falavam sobre a Segunda Guerra Mundial, em que a população americana foi para a guerra, uma parte dela foi para a guerra, e a outra parte que não foi para a guerra foi para o chão da fábrica produzir o equipamento que o soldado vai usar na linha de frente. É o que nós vivemos hoje. Existe o médico, existe o enfermeiro, existe o dentista, mas existe o operário que produz aquilo que o médico, o enfermeiro e o dentista vão utilizar. E este operário está sendo empurrado para fora do mercado de trabalho. Então a indústria vai produzir menos graças aos nossos queridos ministros do STF. Muito bem. Doutor Guilherme Colim, quem está assistindo a gente tem alguma dúvida? Endereços, por favor. Telefone fixo, 51 32 28 12 19. Celular e WhatsApp, 51 99985 7991. Redes sociais, Facebook e Instagram, CRJ Advogados, e também o meu canal Saiba Direito, onde eu carrego este e todos os demais vídeos com uma semana de atraso. Então este vídeo de hoje estará à disposição na semana que vem e hoje às 19 horas estará sendo carregado, estará entrando ao ar o vídeo da semana passada.
Muito bem. Obrigado, doutor Guilherme. Até a semana que vem. Até a semana que vem, Cláudio, Yasmin, um abraço.